em João, capítulo 7, versículos de 25 a 36. João, capítulo 7, nós vamos hoje dos versos 25 até o 36. E crianças, enquanto vocês ajudam o papai a achar aí, João, quarto evangelho, hoje vocês vão desenhar o seguinte: vocês vão desenhar vocês dentro de casa procurando alguma coisa. Então tem que estar procurando, e aí vocês vão encontrar a Bíblia, tá bom? Quero ver o desenho depois. Vocês procurando alguma coisa, e aí vocês achando a Bíblia dentro da casa de vocês, tá bom? Então vamos lá. João 7, versículos 25 até 36. Ouçam com fé a palavra do Senhor, para que vocês o conheçam e sejam conhecidos por Ele. Diz assim: diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele está aqui, fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou em alta voz, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, porém, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá esse, que nós não o possamos achar? Irá ele, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de ensinar gregos? Que significa de fato o que ele diz, a vez de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir? Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra agora, meu Pai. Queremos conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, porque esta é a vida eterna. Revela-nos, Senhor, na Tua palavra, em Cristo, Senhor, a palavra encarnada. Naquilo que nós não sabemos, instrui-nos. Naquilo que nós não somos, faze-nos. Naquilo que nós precisamos, Senhor, diz-nos agora. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. O que você procura? O que você procura? Todos nós estamos procurando algo e ficamos agoniados enquanto não achamos o que a gente busca. A minha esposa sabe muito bem disso. A vida da Kessia se resume a responder: meu amor, onde que estão as minhas chaves? Kessia, cadê meu óculos? Sempre tem algo faltando e sempre tem um nervoso procurando as suas coisas. Eu acho que dou conta de achar tudo, tá? Mas a Kessia, ela simplesmente tem um poder mágico de materializar objetos a partir do vácuo. Ela tem um poder de localizar lá do quarto, que a chave não está na primeira gaveta, mas na segunda. Aí fica muito complicado. Eu sempre busco onde eu deixei, mas eu deixo as coisas no lugar errado. Eu sempre tenho certeza que olhei em tudo quanto é lugar, mas às vezes eu não enxergo onde eu deixei. Nem sempre eu lembro. Eu preciso de ajuda. Do meu jeito eu não encontro nada. Tem dia que eu não sei nem o que eu estou procurando direito. Nosso coração ele é um pouco assim. A gente insiste que sabe o que está procurando, mas às vezes a gente nem sabe. A gente insiste que já olhou em tudo quanto é lugar, mas a gente esquece que às vezes a coisa está embaixo do nosso nariz, na nossa frente.
A gente precisa de ajuda, a gente muitas vezes precisa de alguém vindo nos dizer o que procurar, como procurar, onde achar. Hoje o nosso texto revela corações procurando coisas erradas nos lugares errados. Nosso texto mostra corações incrédulos, buscando sem nem saber direito o que eles estão procurando. Vemos o engano do pecado gerando arrogância, ódio, morte. No entanto, o nosso texto também mostra alguém vindo em nosso socorro. Alguém que mostra a verdade tal como ela é. Jesus revelando-se a nós, nos ensinando que a gente precisa procurar verdade. Jesus nos mostra que a verdade, portanto, ela é revelada na palavra de Deus. A verdade, ela aparece no tempo de Deus, e a verdade se espalha por toda a terra pela ação de Deus. Verdade revelada no tempo e no espaço. Portanto, hoje nós veremos que porque Jesus é o verdadeiro Cristo, podemos conhecer o verdadeiro Deus. Pela fé podemos crer em sua palavra no tempo e no espaço. De novo, porque Jesus é o verdadeiro Cristo, nós podemos conhecer o verdadeiro Deus, nós temos a sua palavra, que nós cremos historicamente, que se revela no tempo e no espaço. É isso só que a gente vai ver hoje, tudo isso, nessa passagem. Então vamos ao nosso primeiro ponto. A verdade é revelada pela palavra de Deus. A verdade, ela é revelada pela palavra de Deus. Vamos ver isso nos versículos 25 até 29. Deixa sua Bíblia aberta, tá? Eu vou fazer referência aos versículos aí. Fica com ela no colo, dá uma olhadinha enquanto eu estou falando, vê onde eu estou. Mas a gente vai ver esse primeiro ponto dos versículos 25 até 29. Então vamos lá, onde que a gente está na Bíblia? A gente está no Evangelho de João, capítulo 7. O momento em que os líderes judeus já estavam ativamente procurando matar Jesus. Isso aconteceu aqui em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, uma das 3 principais festas do calendário judaico. A cidade, então, estava apinhada de gente durante 8 dias. Era uma espécie de feriado nacional de ação de graças, enquanto o povo de Israel lembrava a fidelidade e a proteção de Deus durante todo aquele período de 40 anos de peregrinação no deserto. A cidade inteira estaria com famílias morando em cabanas, em barracas de ramos, por isso festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Durante, então, essa celebração aqui de ação de graças é que Jesus está ensinando. Que ocasião melhor do que lembrar a Escritura, né? Lembrar o que Deus fez no passado, a presença de Deus com ele no presente e a esperança futura de Israel. Imagina a oportunidade de lembrar textos sobre o Messias e sobre a promessa, a esperança da salvação. Será que era nisso que o povo estava pensando? Não era. Nossa passagem mostra que não. Os versículos 25 a 27 registram as palavras que estavam na boca do povo de Jerusalém, do povo ali da cidade. Ouvimos nesses versículos um eco de João 1. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. O povo está diante de Jesus e eles não entendem quem é Jesus. Eles nem sabem direito como procurar o Cristo, o Messias prometido. Eles não entendem a palavra de Deus. Se na passagem anterior, que a gente pregou na semana passada, se a passagem anterior estava em disputa, a autoridade de Jesus para ensinar, aqui o objeto de menosprezo, o objeto de desdém deles são as origens de Jesus. Veja, eles começam a indagar. Não é esse aquele homem que estavam procurando matar? Outro dia desse? Agora ele fala aí, abertamente, sem medo. No auge da festa, no templo, no meio da cidade, ele está aí. Será que as autoridades mudaram de ideia? Será que os fariseus agora acham que esse aí que é o Cristo? Não pode ser porque a gente sabe melhor. A gente sabe melhor. Nós temos de fato o conhecimento e a gente não aceita isso. Nós sabemos quem é esse carpinteirozinho aí, esse nazarenozinho aí, filho do José e da Maria. Mas o nosso Cristo, ele vai ser grande, ele vai ser misterioso. Ele vai vir, a gente nem vai ver ele chegando, ninguém vai saber de onde ele é. Veja que a fala deles não é uma dúvida genuína. A fala deles é sarcasmo. É impaciência pelo fato de que as autoridades não silenciaram Jesus. Eles não calaram Jesus ainda. Eles argumentam que o Messias seria alguém que apareceria do nada, de origens obscuras. Isso não fazia nenhum sentido com o Antigo Testamento. Miqueias 5:2 afirma, de Belém
Sairá aquele que vai reinar em Israel, as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso fica claro nas Escrituras. Os conselheiros de Herodes, durante o período do nascimento de Jesus, eles sabiam dessa origem. Eles usam esse texto aqui de Miqueias 5:2. O Antigo Testamento fala que Cristo seria da linhagem, da descendência de Davi, conforme a aliança que Deus fez com Davi em 2 Samuel 7. Salmo 89 fala sobre isso, Jeremias 23 fala sobre isso. O Messias tem nome no Antigo Testamento, ele seria o renovo, o ramo, o Emanuel. Nós vemos isso, que ele brota do tronco de Jessé, Isaías 11, Zacarias 6. Se eles soubessem o que eles estavam procurando, eles encontrariam o Messias, o filho de Davi, o belemita, o filho da Virgem, como diz Isaías 9, no rosto de Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, todo. Jesus mesmo confirma isso em Lucas 24, no caminho de Emaús. Toda a Escritura é sobre ele. A verdade é plenamente, claramente revelada na palavra de Deus. Essa interpretação aqui de que o Messias apareceria simplesmente do nada, ela não tem muita origem na Escritura, ela era mais uma tradição rabínica que apareceu entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo. Essa era uma tradição que estava muito mais envolvida com conotações políticas anti-Roma do que com base bíblica. Mais do que isto, um Cristo que ninguém sabe de onde ele é se torna um paradoxo. Não é lógico isso. É impossível que o Messias seja conhecido de acordo com eles. Como que eu vou saber se o Messias de verdade é esse ou aquele, se eu não sei nada sobre ele, se eu não posso saber nada sobre ele? Como eu posso fazer qualquer afirmação verdadeira, objetiva, se ele é todo misterioso? Se torna uma impossibilidade lógica. Na verdade, se torna um objeto político. Porque, veja, se é uma casca vazia de conteúdo, eu posso preencher com o que eu quiser. Eles criaram um Messias arbitrário. Ele só é bom o suficiente quando eu achar que ele é bom o suficiente. Se ele agir de acordo com as minhas preferências, se ele vier de onde eu gosto, se o discurso dele se alinhar com o meu. Meu Messias, minhas regras. Esse é o ídolo aqui. Isso acontece quando as pessoas abandonam a palavra de Deus. A verdade vira descartável e só passa a valer aquilo que eu gosto. Queridos, há duas alternativas aqui. Ou você vive na autonomia das suas preferências, ou você vive em submissão à palavra de Deus. São os dois caminhos para você escolher. Esse é o choque. Essa é a antítese do nosso texto. Eles queriam um Cristo segundo a imagem deles, para fazer de Cristo o que eles quisessem. Esse povo é feito narciso, eles procuram só a si mesmos e tudo que não é espelho é feio. O Messias, segundo a Escritura, os confronta, então. Jesus de Nazaré, o filho de Davi, o filho da Virgem, o belemita, o carpinteiro, o homem simples de dores que sabe o que é padecer, ele não tem a majestade que eles querem para os atrair. Alguém sem mistério? Não. Jesus é aquele que veio revelar-se plenamente para nós. Esse Messias não bate com a expectativa. Jesus não é aquele a quem eles procuram, porque esse povo está cego espiritualmente. O que eles buscam é uma ilusão criada, é uma projeção deles mesmos. Qual é o Jesus que você procura? Você procura um Jesus só nos seus termos? Ou você procura o Jesus que se revela na Escritura? A incredulidade dos judeus não provinha de falta de evidência, a incredulidade deles vinha de desobediência. Meus irmãos, isso é ignorância voluntária, é cegueira deliberada. Eles conheciam a Escritura, mas eles não queriam se submeter a ela. Igreja, a raiz do conhecimento não é informação. A raiz do conhecimento verdadeiro é obediência. Obediência. Todo o conhecimento verdadeiro vem da boca da sabedoria, vem da verdade em pessoa, vem da palavra encarnada. Nossa inteligência não é e não pode ser autônoma, nós somos criaturas. Nós precisamos de Deus. Nossa inteligência ela é e foi criada para ser dependente, humilde, na presença do Senhor, diante da sua palavra. Você vive submisso à palavra? Você pensa segundo os pensamentos de Deus? O que ocupa a sua mente, as coisas lá do alto ou as que estão daqui da terra?
Quando você é confrontado pela Escritura, você se submete a ela ou você responde: esse não é o meu Messias, esse não é o Jesus que eu conheço. Igreja, veja que a incredulidade do nosso texto não é falta de compreensão dos fatos, mas corações obcecados consigo mesmos. É nesse terrível cenário, é aqui, na escuridão espiritual, que Jesus se revela. Jesus levanta a voz e grita no templo. A voz da sabedoria clama nas ruas de Jerusalém: vocês me conhecem? Bem, vocês podem até saber minha cidade natal. Vocês podem até saber o nome dos meus pais, mas eu não vim de mim mesmo, eu não sou um autoproclamado Messias, com a autoridade da minha cabeça, na força do meu braço. Eu fui enviado por aquele que é verdadeiro, que testifica sobre mim, aquele que vocês não conhecem. Vou repetir: aquele que vocês não conhecem. Jesus responde que eles até poderiam conhecer a sua origem, segundo a sua natureza humana, mas eles não conheciam sua origem divina. Nisso que está em jogo não é uma questão de lei, não é uma questão de tradição, é um conhecimento real e pessoal de Yahvé. Jesus ele não está falando sobre um saber teórico, Jesus está falando de relacionamento. As palavras de Jesus são firmes. Se eles não entenderem Jesus, eles não têm relacionamento com Deus. Se eles conhecessem Deus de verdade, eles receberiam Jesus, porque Jesus vem de Deus, Jesus fala das coisas de Deus, Jesus executa as obras de Deus, Jesus é Deus. Queridos, vejam a Escritura, versículos 28 e 29. Eu não quero que vocês percam isso de vista hoje. Não há conhecimento verdadeiro de Deus senão em Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Ele é o único caminho. A única porta. Muitos evangélicos aí acham que os judeus entenderam as coisas certas, que eles servem ao Deus verdadeiro. Só falta uma partezinha da história, só falta um complemento. Se eles só olhassem as evidências melhor, é só um empurrãozinho, eles são quase crentes. Olha o que Jesus está dizendo: não são. Se eles não receberam Jesus, eles não entenderam as Escrituras. Sem Jesus, o Cristo verdadeiro, não há possibilidade de adoração ao Deus verdadeiro. Romanos 10:4, Paulo diz: o fim da lei é Cristo, o propósito, o destino, a função da lei é revelar Jesus. Jesus está por toda a lei. O telos da lei é o Logos, é a palavra encarnada, é o verbo. Isso é justiça para todo aquele que nele crê. Sem Cristo não há conhecimento do Deus verdadeiro. Ok, talvez você não tenha nenhum amigo judeu, mas talvez você tenha aquele amigo agnóstico. Agnóstico é aquele que fala: eu sou aberto para Deus, eu só não vi as evidências suficientes ainda para tal. E aí você fica: poxa, se eu só mostrasse mais evidência, né? Se eu só desse uma interpretaçãozinha melhor, só um empurrãozinho, vai lá. Voa, campeão! Queridos, o judeu e o agnóstico são a mesma coisa. São a mesma coisa, porque nenhum deles rejeita Jesus pela inteligência, ambos rejeitam pela desobediência. Qualquer pessoa que rejeita Cristo por supostamente não se encaixar na sua opinião política, na sua opinião sobre ética, na sua opinião sobre religião, o que rejeita a Cristo para manter a sua vida nos caminhos que Ele quer, ele não julga pela reta justiça, mas ele julga segundo a aparência das coisas. Todo o rebelde que rejeita Cristo rejeita a palavra de Deus e está mais comprometido consigo mesmo do que com a verdade. Mas veja que a verdade ela sempre é revelada na palavra de Deus. Ela é clara, ela é acessível e a sua rejeição ela é indesculpável, como diz Romanos 1. Paulo explica que o verdadeiro Israel, o povo de Deus, são os filhos do crente Abraão. Não os filhos da carne de Abraão, mas os filhos da fé, segundo a palavra de Deus, porque Abraão viveu com base na palavra de Deus. A galeria dos heróis da fé em Hebreus demonstra que todos os crentes do Antigo Testamento são salvos pela graça somente, através da fé somente, em Cristo Jesus somente, porque eles estão firmados na Escritura somente, para a glória de Deus somente. A salvação sempre foi a mesma, desde o início até o fim, pela fé em Cristo Jesus. Sempre. Pedro afirma isso em Atos 4. Esse Jesus, essa pedra rejeitada por vós construtores, essa se tornou a pedra angular. E veja, não há salvação em nenhum outro nome,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens que importa que eles sejam salvos. Nenhum outro nome. Não podia ser mais claro. Jesus nos diz hoje: eu conheço o Pai, eu fui por ele enviado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém conhece o Deus verdadeiro senão em mim. Meus irmãos, vejam quão grande o amor do Pai por nós, tão vasto e tão sem medida. Vocês cantaram isso. Que é capaz de dar o seu Filho, Cristo, em nosso lugar, para nos dar vida. Em Cristo nós podemos conhecer Deus de verdade, tal como Ele é. Podemos desfrutar da sua presença eternamente. O que nos leva ao nosso segundo ponto dessa manhã. A verdade aparece no tempo de Deus. Já vimos o nosso primeiro ponto. A verdade é revelada na palavra de Deus. Agora o nosso segundo ponto. A verdade, ela aparece no tempo de Deus. Vamos ver isso nos versículos 30 a 32. As respostas às palavras de Jesus nos versículos 30 a 32 demonstram a seriedade e o peso das palavras de Jesus. Seus ouvintes entenderam as repercussões do que ele disse. Duas reações então acontecem. Uns tentam prendê-lo 2 vezes, mas outros creem nele. Aqui são as 2 reações possíveis ao Evangelho: ódio ou amor, rejeição ou submissão, raiva ou alegria, morte ou vida. Só tem essas 2. Veja a soberania de Deus até nesse momento. Apesar de todas as maquinações dos corações rebeldes, apesar de tudo o que eles estão tentando planejar e fazer contra Jesus, eles não conseguem botar um dedo em Jesus. Eles não conseguem encostar, eles não conseguem botar a mão em Jesus para prendê-lo, porque não era chegada a sua hora. Versículo 30. O significado dessa frase refere-se ao momento designado por Deus para a consumação da missão de Jesus, especialmente a sua crucificação, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ascensão. O plano de redenção, fica claro aqui que o plano de redenção ele não estava nas mãos humanas. O plano de redenção não podia ser frustrado, porque a salvação pertence ao Senhor, Jonas 2,9. Foi decretada antes da fundação do mundo e executada na história, executada na plenitude dos tempos, segundo a vontade de Deus. Quando Jesus sofreu, quando Jesus morreu por nós, não foi por acidente, foi intencional. Foi por sua livre e espontânea vontade. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Ninguém pode tirar ela de mim, eu livremente a dou. Ele não foi à cruz porque ele não podia evitar. Jesus é o Deus com cicatrizes, que caminha à cruz até a consumação, e seu último suspiro é a porta da nossa redenção. Meu irmão, minha irmã, veja então que Jesus ele não anda no seu cronograma. Jesus ele executa a obra do Pai na sua vida. Jesus não vai no seu tempo, nas suas preferências, não. Jesus ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sequer podemos conceber. Jesus ele trabalha na sua vida intencionalmente, pessoalmente, no momento certo, na hora certa. E você tem que aprender hoje a ir no tempo de Jesus e não no seu. Jesus ele se recusa a assumir um cronograma que não seja o apontado pelo Pai. Por isso, os inimigos de Deus eles são impotentes para agir contra ele, até o momento em que ele os autorizar. Isso demonstra o controle absoluto de Deus sobre os eventos. Todos os eventos, tá? Se todas as coisas cooperam para o seu bem, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, é todas as coisas. Não tinha rodapé nos manuscritos. Não tinha asterisco. Todas as coisas é todas as coisas. Se Jesus é soberano sobre tudo o que há, ele é soberano sobre tudo o que há na sua vida. Não é uma teoria que passa por cima da sua cabeça. Deus é soberano sobre tudo o que há na sua vida. Portanto, veja, você é imortal até a hora do Senhor te chamar. Essa convicção da soberania de Deus é a razão pela qual Jesus ensina com tamanha ousadia, livremente em Jerusalém, enquanto vários procuram matá-lo. A perseguição, portanto, que você enfrenta, a oração não respondida, a estação de espera em que você vive, nada disso, portanto, é aleatório.
A gente tem que viver confiantemente, conforme o Salmo 31:15 diz: nas tuas mãos estão todos os meus dias, nas tuas mãos estão todos os meus momentos. O tempo de Jesus girava em torno da obra que o Pai havia lhe dado. Sobre o que o seu tempo gira? O que é central no seu calendário? O que é a primeira coisa que você marca no início da semana? Você tem deixado mais o seu tempo passar ou você tem pedido para o Senhor ensinar você a contar os seus dias? Como você usa o seu tempo? Se Deus se revela na palavra de Deus, se a verdade aparece no tempo de Deus, por que Deus não está no centro do seu tempo? Você busca conhecer a Cristo como Ele se revela, ou você está mais comprometido consigo mesmo, no uso do seu tempo? Você tem buscado as oportunidades que Deus te deu para conhecer Jesus e conhecer o Deus verdadeiro? Veja, por exemplo, domingo aqui você tem um banquete, tá? Você tem, domingo, uma oportunidade de ouro toda semana. Você tem culto pela manhã, você tem EBD e você tem culto à noite. Oportunidade atrás de oportunidade para conhecer o Deus verdadeiro. Mas você não participa da EBD porque você quer almoçar mais cedo. Você não vem no culto à noite para ver jogo. E ainda é jogo do Flamengo, que torna o crime muito mais hediondo. Por que você não vem conhecê-lo? Se a vida eterna é essa, se conhecer é o único e verdadeiro Deus e Jesus a quem Ele enviou é a vida eterna, por que você insiste em acumular tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e não acumula tesouros eternos? Meus irmãos, cuidado, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, e o teu tempo revela os teus tesouros. Crente, o seu tempo ele precisa ser diferente do mundo. O tempo do mundo ele se chama Cronos. É o tempo do tic-tac do relógio. É o tempo das preferências individuais. É o tempo do eu sou o senhor do meu tempo. É o tempo da areiazinha caindo, se esvaindo. Portanto, eles comem, eles bebem, porque eles vão morrer amanhã. Mas o seu tempo é o kairos de Deus. O seu tempo é o tempo determinado por Deus. É o tempo do movimento da graça, no qual nós somos servos. É o tempo da hora da visitação divina. É o tempo do desenrolar da verdade na presença do Senhor. E isso está nas mãos do Senhor, de fato, do tempo. Seu tempo, ele precisa ser teocêntrico. Como Cristo viveu, Deus precisa estar no centro do seu tempo. Deus fala como é bom viver na presença de Deus, priorizando o que Deus prioriza. Conte os seus dias, então, em adoração e não em murmuração, reclamação. Viva seu tempo em serviço e não em egoísmo. Empregue o seu recurso mais precioso, o seu tempo, aquele que você não pode ter de volta, para o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em tempo e fora de tempo, pregando a Cristo e esse crucificado, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, aqueles que creram nas palavras de Jesus, eles respondem da maneira como eles respondem no versículo 31. Se Deus é o Senhor do tempo, se Deus é o Senhor da história, a verdade sempre aparece no tempo de Deus. Que mais a gente pode esperar de um Messias? Que sinais mais Jesus pode fazer que Ele não fez? Alguns dizem que esses crentes aqui, eles eram dependentes de milagre, de alguma forma, e a fé deles era menor. Mas eu não entendo assim. Porque veja o texto. Se o contraste é entre um Cristo que os corações rebeldes não queriam aceitar e a fé objetiva a verdade objetiva diante dos olhos deles, que outras evidências eram necessárias para crer? É isso que eles estão perguntando. O que mais vocês querem para crer em Jesus? João afirma que esses no meio da multidão creram de verdade porque eles entenderam as palavras naquele tempo. Veja os sinais em João, eles são manifestações visíveis da identidade de Jesus, são símbolos revelando sua natureza, sua pessoa e obra, são fatos históricos revelando seu ofício como Cristo, como supremo mediador, como Filho de Deus, como Filho do homem, como sumo sacerdote, como Rei da linhagem de Davi, como grande profeta maior que Moisés, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles creram que Deus revelou-se plenamente na palavra encarnada, em carne e osso, no tempo e no espaço, em Cristo Jesus. Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto dessa manhã.
A gente já viu que a verdade revela-se na palavra de Deus, a gente já viu que a verdade aparece no tempo de Deus, e agora a gente vai ver que a verdade se espalha por toda a terra pela ação de Deus. A verdade se espalha por toda a terra pela ação de Deus, e veremos isso nos versículos 33 até o último, 36. Meus irmãos, procurar é um verbo que é central nessa passagem. As autoridades procuram matar Jesus, no versículo 25. Eles procuram prendê-lo, no versículo 30. Mas Jesus diz que eles vão procurá-lo e não vão encontrá-lo, se permanecerem na incredulidade, versículo 34. O que eles respondem com arrogância, perguntando onde Jesus poderia ir que nós, procurando, não poderíamos encontrar. Vemos o coração incrédulo, procurando, mas eles procuram horizontalmente. Eles procuram no sentido errado. Eles procuram geograficamente. Eles procuram politicamente. Eles querem um Messias político no tempo deles, na nação deles, na preferência deles. Eles estão procurando, perguntando aonde e não em quem está a verdade. O incrédulo, ele sempre procura respostas no sentido errado. Todas as respostas, elas são horizontais. A gente vive num Tupperware com a tampa fechada e tudo que a gente pode encontrar está aqui. Eles mesmos definem o que é possível ou não de acordo com o coração deles. Meus irmãos, o que vocês procuram? Melhor, como vocês procuram? Vocês procuram segundo o coração de vocês ou vocês procuram segundo a palavra de Deus? Essa pergunta repete no texto. Igreja, esse texto nos chama ao arrependimento, no dia que se chama hoje. Hoje é o tempo de Deus, para você ouvir o chamado do Evangelho e procurar a Cristo com o coração crente. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus está repetindo Isaías 55 aqui, para os incrédulos. Enquanto os incrédulos estão agora debatendo a origem de Jesus, Jesus vira tudo de cabeça para baixo, Jesus começa a falar sobre o seu futuro, o seu propósito e sua missão. Jesus diz que vai chegar um dia em que eles procurarão Jesus e não encontrarão. Jesus aqui está falando da sua crucificação, da sua ressurreição, da sua ascensão ao Pai. Sua partida marcará o fechamento de uma janela de oportunidade única para eles. Jesus fala do perigo da rebeldia, do perigo do auto-engano, do pecado que está incrustado no coração deles. Aqueles que o rejeitam agora, vai ter um momento em que não o acharão acessível. Isso ecoa Provérbios 1, 28. Então me chamarão e eu não responderei. Buscar-me-ão diligentemente, mas não me acharão. Jesus alerta para o incrédulo, como Esaú, talvez com lágrimas. Vocês podem até futuramente sentir remorso pelos seus pecados, mas os prazeres da vida, os seus desejos, as preocupações desse mundo vão sufocar a semente do Evangelho. Se arrependam. Venham a mim, ou a dureza do coração de vocês vai destruir vocês. Não deixe a sua consciência se cauterizar a ponto de você perder o caminho de volta. Faça morrer o seu pecado antes que ele te mate. Porém, para os crentes, há esperança e esperança verdadeira nesse texto. Olhe comigo, veja o versículo 34, olha o que Jesus diz. Os incrédulos, eles não me acharão, porque onde Jesus está, os incrédulos não podem ir. A tradução mais literal desse versículo aqui seria: aonde eu sou, vocês não estarão. Ego eimi, aonde eu sou, vocês não estarão. Aonde o eu sou está, os incrédulos não estão. Mas todos os que creem em Cristo, no eu sou, estão unidos eternamente a Ele. Pela fé, tudo o que Jesus conquistou é seu, é do seu povo, é imputado, é aplicado a nós pelo Espírito. Tudo o que Cristo é, o Espírito está nos moldando a ser. Isso é seu, crente. Isso é a união com Cristo. Onde Cristo está, Ele nos leva. Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. 1 Coríntios 6:17, mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com o Senhor. João 17:21, para que todos sejam um. Olha o que Jesus está orando. Para que todos sejam um, como tu, Pai,
és em mim e como eu em ti, que o povo seja um conosco, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, a união com Cristo e a doutrina da ascensão aqui são preciosas. A gente não fala muito sobre a doutrina da ascensão, mas ela é fundamental. Jesus, ele ascende o Pai, ele volta para aquele que o enviou, de forma que os incrédulos o buscariam, mas nesse sentido hostil, nesse sentido de destruir, mas eles não conseguiriam o encontrar, porque a obra de Cristo estaria completa, firme, eterna, e nada poderia mudá-la. É isso que está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é que nada pode nos separar do amor de Cristo por causa da nossa união com Cristo. Jesus está diante do trono do Pai, intercedendo por nós. Ele nos defende contra o acusador. As marcas, Jesus manteve as marcas no seu corpo, as cicatrizes em seu corpo glorificado, por causa da garantia da nossa salvação. As cicatrizes de Jesus são prova, são penhor, são fiança da nossa herança que nós temos nele. Unidos a Cristo, nós podemos buscar o Senhor de todo o coração e nós vamos o achar. Isso porque nós somos achados pelo Senhor. O grito da sua verdade rompeu a nossa surdez e agora nós podemos contemplar beleza tão antiga e tão nova. A ascensão garante sua salvação de uma vez por todas, porque temos uma firme âncora que vai além do véu, um sumo sacerdote que diante do trono da graça manifesta seu sacrifício de forma que nós podemos encontrar misericórdia em tempo oportuno. Cristo é a solução definitiva do pecado, o sacrifício de uma vez por todas, que está no céu garantindo isso eternamente, firme e indestrutivelmente, por você, para você. No entanto, o incrédulo rebelde, por causa disso, ele está reservado para o juízo. Veja que, apesar do que Jesus está falando, a advertência de Jesus encontra como resposta zombaria, sarcasmo, arrogância. Novamente, os judeus eles estão cegos para as realidades espirituais que estão diante deles. Eles demonstram que eles não conhecem a Deus e eles não conhecem o que Deus pode fazer. Ah, é? Então você vai fugir, Jesus? É isso aí que você está falando? Onde você acha que você pode ir que a gente não vai te achar, Jesus? Você vai, então, para essa dispersão aí. Vai ensinar grego agora, Jesus. Vai ensinar grego, Jesus? Está doido? O que você está falando? A advertência de Jesus vem depois do que eles tentaram fazer no versículo 32. E ela é muito reveladora. As autoridades tomaram conhecimento dos cochichos da multidão. E eles temeram o povo e então tentaram prender Jesus de novo. As autoridades, vejam, elas se moviam no temor de homens aqui o tempo inteiro. Porque seus corações rebeldes só procuravam sentido horizontalmente, respostas horizontalmente. Esses judeus, vivendo no temor de homens, eles só encontravam identidade, valor na opinião dos outros. Mas Paul Tripp nos explica que todo aquele que põe a sua identidade e o seu valor nos homens vai virar escravo das definições das massas. Vai virar escravo da aceitação das pessoas. O desejo bom de ser amado é corrompido e destruído por esse pecado de temor de homens e se torna numa obsessão de controlar as pessoas e os seus desejos, tendo tudo centrado em mim. Então, o temor de homens cria essa angústia por estar no centro, por estar no controle da narrativa, por estar no centro do que todo mundo está vendo, e a última coisa que alguém assim na vida quer é ser um exilado, um diferente, um estranho, um gentio. Deus tem senso de humor, porque os judeus fizeram piada achando que era impossível Jesus ir ensinar o diferente, o grego e o gentio. O desprezo revela a profundidade dessa cegueira. Eles não conseguem conceber um Messias que vá para as nações. Mas o que diz a Escritura? Ir aos gentios está no centro da aliança com Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Salmo 117, louvai ao Senhor, vós todos os judeus, gentios. Louvai-o todos os povos. Jesus não podia ir para os gentios, né? Toma então o livro inteiro de Atos no peito.
Lucas fala que o Evangelho de Lucas é só o começo das obras de Jesus e o livro de Atos inteiro é o Messias indo para os gentios. É o cumprimento das promessas do pacto da graça. Todas as nações virão e te adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos entre as nações. Ele achou-nos e congregou o seu povo das nações. Vejam a ironia, meus irmãos. O que parecia um absurdo para os incrédulos se torna a grande beleza do Evangelho. É para todo aquele que nele crê. Tanto do judeu como para o grego. As nações que não conheciam agora correm para ele, como diz Isaías 55, que lemos mais cedo. Correm, porque eles agora conhecem o Deus verdadeiro. Pedro, anos mais tarde, na abertura da sua primeira epístola, ele direciona a sua epístola para os eleitos, os forasteiros que estão espalhados na dispersão. Crentes por todo o mundo, por todas as nações. Tiago direciona a sua carta às 12 tribos, o verdadeiro Israel de Deus, a igreja espalhada na dispersão. O que eles ridicularizavam, o que eles intentaram para o mal, Deus transformou em bem. O Evangelho é loucura para esse mundo, mas os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Veja hoje aqui a verdade, nesse templo, nesse lugar, a verdade de Deus se espalhando por toda a terra por causa da ação de Deus. Está aqui, olha para o lado, é aqui, vocês são o cumprimento dessa promessa. Igreja, o que é impossível para Deus? O que você acha que é impossível para Deus? Alinhe as suas possibilidades com a palavra de Deus. Pare de encontrar impossibilidades nesse mundo que vem do seu próprio coração. O que é impossível para você não é nada para Deus. Quem você acha que está tão distante da palavra que o Evangelho não pode alcançar? Qual é pedido grande demais para Deus conceder na tua oração? Quem a Ele pode aconselhar? Quem os seus decretos pode questionar? Quem a Ele pode instruir? Quem explica todo o seu agir? Ele é o nosso Deus e Ele está assentado no trono, reinando, governando sobre as nações, hoje, agora, no tempo e no espaço. Portanto, igreja, venha. Venha e veja. Venha. Vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, comprem abundantemente aqui em Cristo. Sua fé em Cristo, ela é real. Sua fé em Cristo, ela é histórica. Deus revelou-se na palavra, Ele age no tempo e no espaço. Crê em Jesus Cristo, a palavra encarnada que se deu a conhecer para você. Tenha firme convicção de ver como Jesus vê. Reconheça a sua completa dependência na Bíblia. Se você conhece pessoalmente a Cristo, você conhece pessoalmente o Deus verdadeiro. Se você vê a Cristo, você vê o Pai. Se você se rende a Cristo, o Espírito Santo trabalha no seu coração. Esse é o seu Jesus. Esse é o Salvador revelado nas Escrituras. Cristo, e outro igual não há. Portanto, eu te pergunto novamente, hoje aqui, o que você procura? Por que vocês insistem em procurar nesse mundo, nas coisas terrenas, na opinião dos outros, em falsas identidades, em narrativas inventadas, em projetos políticos e em contas bancárias? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Se você procura sentido, Ele é o caminho. Se você procura significado, Ele é a verdade. Se você procura esperança, Ele é a vida. Nossos corações foram criados por Ele e estão exaustos até que a gente encontre Jesus. Ele é consolo, Ele é abrigo, Ele é força, Ele é refúgio. Portanto, crentes na dispersão, crentes que temeis a Deus, só nele confiai. Venham e conheçam a Deus, porque incomparáveis são suas promessas para mim e para você. Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vem e vê. O Senhor é bom e Ele faz o bem. Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece, Deus conhece todos aqueles que se refugiam nele. Venham, crentes, vocês de toda a terra, e aclamem ao Senhor.
Adorem a Jesus, o único Cristo, o Rei das nações, que poder, majestade e todos os louvores sejam dados ao único Rei eterno, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque em Ti, em Cristo, conhecemos o Deus verdadeiro e temos um relacionamento contigo. Obrigado porque o Senhor não passou por nós, o Senhor não nos deixou à mercê dos nossos próprios pecados, mas o Senhor interviu no tempo e no espaço, revelando-nos na Sua palavra salvação e redenção, abundância de vida nova, para nós que fomos feitos novas criaturas em Ti pelo Espírito. Portanto, abra os nossos lábios agora para que nós possamos adorar a Ti em espírito e em verdade. É o que pedimos, em nome de Cristo. Amém. Vamos agora ficar de